É um prazer muito grande cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Por bondade, todos podem tomar o seu assento. Quero registrar aqui os meus cumprimentos ao pastor presidente, pastor João Seno Orweiler, que de uma forma tão honrosa nos formulou este convite e fomos contemplados com essa deferência tão importante. Nós também queremos aqui registrar os nossos cumprimentos e os nossos parabéns ao aniversariante, ou aos aniversariantes, o casal, o pastor Roberto, sua digníssima esposa, Mairene, parabéns, muita saúde, prosperidade e muitos anos de vida. Deus abençoe. Também é um prazer em cumprimentar os pastores presidentes que aqui estão, e o corpo eclesiástico da igreja. Deus abençoe. E também externar os nossos profundos agradecimentos a Deus por aqui estar, numa data tão memorável, uma data assim tão importantíssima, comemorando o cinquentenário, 50 anos de vida do casal, pastor Roberto e irmã Irene. Por falar em pastor Roberto, eu posso assim relembrar uns 42 anos atrás. Fazem 42 anos atrás que nós nos conhecemos ali em Pomerode, e foram os anos mais dourados da nossa vida, com toda certeza. É uma cidade paradisíaca, é um paraíso, né? E aí Deus nos inseriu ali naquele contexto, né, geográfico. E nós louvamos a Deus pelos anos que ali nos alegramos na presença do Senhor. Pastor João Seno foi o meu pastor, entre tantos pastores e mestres que tivemos, mas o pastor João Seno, ele é um ícone, é uma figura emblemática na nossa vida, na nossa família e no nosso ministério. Devido à sua capacidade de ser exemplo, e com poucas palavras ele diz muito. Então eu louvo a Deus pela vida do pastor João Seno, que foi para mim um exemplo, um pastor e um grande amigo. Prazer estar junto com ele nessa data tão feliz, tão preciosa. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é a bússola, é o nosso GPS, é o nosso norte. Vamos olhar para a palavra de Deus num texto que está de forma tão seletiva no primeiro livro de Samuel, no capítulo 7 e o versículo 12, aonde nós temos uma das escrituras mais monumentais da Bíblia Sagrada. E numa data tão significativa de aniversário do pastor Roberto, Mairene, 50 anos de idade. Então é uma idade marcante, é um marco, é um divisor de águas, e eu creio que merece então um texto dessa envergadura. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7 e versículo 12, que diz: Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispai-Sem, e chamou seu nome Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Meus irmãos, nós podemos ver que este monumento foi erigido depois de uma vitória triunfal do povo de Israel contra os filisteus. Os filisteus foram inimigos por muitos anos do povo hebreu, desde os tempos sansônicos, isto é, do juiz Sansão, e perdurou por muitos anos. Mas nós vemos que o povo de Israel disse ao profeta Samuel: não canses de clamar a Deus por nós, ore por nós, pela nação, pelo povo de Israel. E o profeta Samuel se dedicou, e ele sacrificou ao Senhor, ofereceu holocausto,
e se colocou na presença de Deus, a favor da nação. E nós vemos, meus irmãos, enquanto ele estava oferecendo um holocausto, um cordeiro por inteiro, sobre o altar de sacrifício. E ele estava agora intercedendo, como sacerdote. O sacerdote é o homem que fala a Deus a favor do povo. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Roberto, que Deus o tem chamado para falar a Deus a favor do povo. E Deus tem ouvido suas orações. Deus tem atendido a sua voz. Aqui por aproximadamente 7 anos, nós temos ouvido, o relato do representante dos pastores, da eclesiastia da igreja, que falou em nome de todos. Nós podemos ver que o feedback do pastor Roberto aqui em Criciúma é muito bom, o retorno. Com certeza o amor vai daqui para lá, pastor Roberto, mas o amor também vem de lá para cá. E como é maravilhoso quando existe esta convergência, quando existe essa reciprocidade do amor, o nome do Senhor é glorificado. Agora vamos nos remontar aos idos da história de Israel, e nós vamos ver aqui que o sacerdote agora estava com as mãos erguidas ao céu, intercedendo. E esta intercessão, esta oração, entrou nos ouvidos do Todo-Poderoso, do Deus Jeová. Deus no seu trono ouviu a oração do pastor Samuel. E nós vemos que os inimigos vinham de forma muito implacável. Os filisteus, eles eram uma nação poderosíssima, muito avançado em material bélico, em engenharia bélica naquele tempo, e eles avançaram de forma tão rápida, mas Deus foi muito mais veloz do que o exército dos filisteus. Enquanto as palavras ainda estavam na boca do sacerdote e do profeta e do juiz, ele exerceu o ministério tríplice, enquanto as palavras ainda estavam em sua boca. Deus trovejou do céu, e Deus enviou uma tormenta tão grande, que aterrou os filisteus. Os carros ficaram atolados, e o pânico foi tão grande, que eles começaram a se degladiar entre eles. E nós vemos que Deus pelejou pelo seu povo. Quando o líder ora, Deus peleja pelo seu povo. Quando a igreja ora, Deus peleja por ela. Quando os membros da família oram, Deus entra em cena na família. Deus entra no mundo familiar. Deus entra na história da família. E como nós já ouvimos nesta noite, o vídeo, né? Como Deus entrou na história Ohlweiler, de uma forma tão singular, na irmã Norma, de uma forma tão preciosíssima, que nós não temos palavras para verbalizar a grandeza da intervenção divina, a fidelidade de Deus, o amor de Deus está acima da nossa compreensão. Deus nos ama de uma maneira muito profunda. Olhando aqui para esse texto, nós vamos ver aqui que Samuel, depois que Israel venceu os filisteus, Deus fez a parte principal. Deus mandou raios, relâmpagos, que fuzilavam os céus. O som, o estrondo, foi tão grande, que os guerreiros mais fortes desmaiaram. Tal foi a artilharia celeste. Deus já fez isso muitas vezes. O terror do Senhor, ele vai contra os seus inimigos, e eles não suportam a implacabilidade, a onipotência, poderio de Deus. Quantas vezes Deus já pelejou por nós, pela nossa vida individual, pela nossa família,
pela igreja. Quantas e quantas vezes o salmista Davi disse que nós não podemos contar os inúmeros benefícios que o Senhor tem feito. Então, olhando aqui, esse texto nos remete a um pensamento, e esse pensamento é até aqui. Aí eu vejo aqui nessas páginas seletivas, que como é agradável olhar para trás, contemplando uma longa alameda de árvores. Com certeza, muitos já ficaram admirados, numa avenida muito linda, e margeada por árvores frondosas, com ramagens dos dois lados, e que os ramos se entrelaçavam por cima da avenida. Os poetas chamam isso de alameda. E quando nós olhamos para trás, até aqui nos ajudou o Senhor, nós vamos ver de que maneira Ele nos ajudou. Se nós olharmos para uma alameda, nós vamos ver árvores imponentes, árvores altas, frondosas, e cada tronco é como se fosse a pilastra de um templo, como se fosse a coluna de um templo, e as ramagens como se fosse a abóboda do templo. Aí nós vamos dar um nome aos troncos que são as pilastras deste grande templo que Deus edificou para nos proteger do sol causticante, com sombra, com brisa suave e tudo mais. Então nós olhamos para aquela alameda, nós vemos aí, os troncos representam a fidelidade de Deus e o amor de Deus para com a nossa vida ao longo dos nossos anos, ao longo da nossa trajetória. Nós podemos ver as colunas. Quantas colunas de fidelidade Deus construiu na nossa história, na história da nossa existência. Quantas ramagens, ramos verdes, viçosos e florescentes, que Deus construiu sobre nós como um escudo contra o calor, contra as tempestades. Esses ramos, eles representam as misericórdias do Senhor para com a nossa vida. Então, meus irmãos, coisas profundas. O nosso Deus, Ele entrou na nossa história, meus irmãos, de uma forma inexplicável. Muitas vezes, os inimigos vieram contra nós para nos tragar vivos. Satanás tem seus agentes, sejam eles espíritos ou sejam eles agentes humanos. Mas Satanás tem seus guerreiros, seu exército, como os filisteus também tiveram seus, que vieram contra o povo de Deus. Mas quantas vezes Deus trovejou, quantas vezes a artilharia de Deus foi certeira para nos dar grandes vitórias na nossa existência e na nossa vida. Então nós podemos louvar nesta noite, em especial, pelas grandes vitórias que Deus deu ao pastor Roberto e a sua digníssima esposa e família. Foram muitas árvores que Deus erigiu, muitas colunas, e a cúpula, a proteção, a abóboda das misericórdias de Deus cobriram vocês, e vocês estão aqui viçosos e florescentes, alegres, cultuando a Deus, adorando a Deus na beleza de sua santidade. Então, meus irmãos, é muito maravilhoso compartilhar desta alegria, desta homenagem e desta festa. A alegria do casal e de sua família é a nossa alegria, é a alegria do povo de Deus. Aí, olhando aqui para a palavra de Deus, nós vamos também extrair daqui um pensamento. Mas esta expressão, até aqui, ela também aponta para diante. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, com certeza,
o Senhor nos ajudará daqui para frente. Meus irmãos, se já foi bom até aqui, imagina o que vem por aí. O sábio Salomão disse com muita propriedade: o fim é melhor do que o começo. O melhor de Deus ainda está por vir para as nossas vidas. E nós vamos receber pela fé, meus irmãos. Vamos receber o melhor de Deus para as nossas vidas. Aleluia! E aí podemos ver o que vem daqui para frente. Daqui para frente, nós ainda temos uma distância a percorrer. O que virá? Mais provas, mas também mais alegrias. Mais tentações, mas também virão mais triunfos. Mais orações, mais respostas, mais lutas, mais vitórias, aleluia. E depois no final da nossa vida o que vem? Aí nós pensamos que vai vir a doença e a morte, mas deixa que venha. Deixa que venha, isso faz parte da nossa existência terrenal. Mas aí depois virá o dia eterno, vai nascer o dia eterno para nós, e não haverá mais noite, não haverá mais tristeza, nem pranto, nem dor, nem morte. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, se esse estado que nós estamos vivendo, que é um estado de vida temporária, se esse estado já tem muitas alegrias, nesse estado imperfeito em que nós vivemos, agora imaginem os irmãos no estado perfeito, quando o dia eterno raiar, quando Jesus voltar nas nuvens do céu para arrebatar a sua igreja invisível, a sua igreja, os salvos de todos os lugares e de todos os tempos da história da humanidade. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Meus irmãos, é tão forte isso. Concluindo esta palavra, eu posso dizer para todos os presentes: tenha bom ânimo, erija o seu Ebenezer. Erija este monumento pela fé nesta noite e diga para todos ouvirem: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, é lindo, é maravilhoso, é glorificar a Deus pela sua ajuda, pela sua intervenção. Muitas vezes Deus intervém na nossa vida usando outros seres humanos. Quantos seres humanos Deus já usou para te ajudar, meu irmão? Para te ajudar, minha irmã? Pastor Roberto, quantas pessoas Deus usou para nos ajudar, né? Ao longo da nossa história? Alguém sempre faz alguém. Alguém sempre abre a porta para alguém. Então Deus usou muitas pessoas. Muitas vezes nós precisávamos, não é de muita coisa. Eu estou sentindo uma unção muito forte. Está descendo uma unção. Está descendo aqui um orvalho de Deus. Deus está mandando um orvalho sobre o seu jardim. Muitas vezes nós não precisamos de muita coisa. Muitas vezes nós precisamos apenas um sorriso. Um sorriso espontâneo. Poucas palavras. E nós já ganhamos o dia, né, meus irmãos? Nós já ganhamos uma grande vitória da parte de Deus. Então, meus irmãos, essa pedra de ajuda, nós podemos ser este monumento na vida das pessoas. Nós podemos ser os mensageiros velozes de Deus. Nós podemos ser os agentes da bênção de Deus, os portadores da bênção de Deus, os portadores dos benefícios do Senhor. Nós podemos ser os consoladores de Deus. E lá no céu nós vamos entender isso plenamente.
Agora, como dissemos, o até aqui, ele aponta também para o futuro. E esse apontar para o futuro, meus irmãos, é olhar com contemplação de muita felicidade no coração e muita alegria. Porque quando o Senhor voltar nas nuvens para nos arrebatar, o que vai acontecer? Nós vamos receber corpos imortais, gloriosos e incorruptíveis. Aí o Senhor Jesus vai nos levar ao céu e nós vamos para o Monte Santo. No Monte Santo de Deus há uma plataforma que a Bíblia chama o mar de vidro. E sobre este mar de vidro estão as pedras afogueadas que zigue-zazeiam entre si e não se chocam e não se colidem. No céu não tem colisão. No céu não tem imperfeição. As pedras afogueadas, elas voam em velocidades vertiginosas sobre o mar de vidro e não se chocam. Então no céu vai ser um lugar de muita ordem, de muita harmonia e de perfeição absoluta. Então nós podemos dizer, meus irmãos, que nós, pela fé, vamos erigir um monumento na presença de Deus. Todos os dias podemos erigir este monumento, porque este monumento, ele aponta para o futuro. É um futuro brilhante. Pastor Roberto, nós podemos dizer que a nossa amizade ao longo desses anos em Pomerode foi muito próxima, né? Depois a gente se distanciou um pouco, né? Devido à constituição da família, o ministério e tudo mais. Mas eu quero dizer para o Senhor que a minha vida se tornou melhor depois que eu conheci o Senhor. Conheci a sua família. A sua família imprimiu no meu caráter coisas muito importantes, né? E hoje eu tenho o prazer de estar aqui, abraçar o meu amigo e felicitá-lo. E meus irmãos, eu quero dizer para todos vocês neste momento, até aqui nos ajudou o Senhor. Pela fé vamos erigir o monumento e vamos dizer: o Senhor nos ajudará hoje e para todos sempre e por toda a eternidade. Deus abençoe. Muito obrigado.